Então, mas você estava falando que é chato. Pô, cara, eu já participei em muitos testes. Chato é estar lá. Pelo menos aqui você fica vendo, como foi bem transmitido ali pelo Band Esporte, você fica vendo gente que entende falar, né? É Ah, nisso. É. isso. Mas eu vou te falar que eu fiquei surpreso com muitas coisas. Eu acho que o público está muito interessado. Então, por favor, para você que não viu a minha declaração, eu coloquei um resuminho, né, do que eu acho da temporada. Mas para você que não viu, eu vou tentar explicar o máximo possível, porque a gente só vai ter realmente uma posição daquilo que vai acontecer a partir do resultado da primeira corrida. Não tem nem como falar. Na classificação, a gente vai entender quem estava com carta na manga. Isso a gente entende. Mas, se você lembra, o carro da Ferrari no começo do ano parecia imbatível o ano passado. Imbatível. Mas na corrida, mesmo a Red Bull tendo problemas, eles andavam mais forte do que a Ferrari no processo de tanque cheio. Então, a gente só foi entender isso ao final da primeira prova. Como é que eles estão agora? Difícil saber. Os dois continuam muito competitivos e a gente espera que a Mercedes esteja Você guardando acredita esta nisso? carta na manga, porque eles foram Mesmo? extremamente. Eu acredito. Eu acredito porque não é que Ah, eu não coloco minha mão no fogo, mas eu acredito porque as é. inovações que tem no carro deles não tem nos outros dois. Existe sim alguma teoria que a asa da frente do carro da Ferrari é muito mais simples do que do carro da Mercedes. E o carro da Mercedes, algum dos golfinhos do porpoising que a gente estava falando, se dava por um problema aerodinâmico que tinha essa situação gerada pelo ar da asa da frente. Então é difícil entender por que eles não testaram a asa. A asa da Ferrari é muito mais simples, muito menos, vamos falar assim, tem menos, o varal é mais tranquilo, assim, sabe? Então, mas eu tenho uma esperança. Isso seria muito bom para a Fórmula 1, Regi. Para você que vai Eu comentar, você vai confesso adorar. para você que eu sou mais pessimista nesse aspecto, mas tomara que você tenha razão, não por torcer por ninguém, mas para estar equilibrado. E tem um dado bem interessante aqui, Isso. que é o tempo que as equipes ganharam em relação ao teste do ano passado. Se você levar em conta isso, a Mercedes, por exemplo, ela ganhou 2,095 e a Red Bull só 1,011. Agora que a Red Bull já era boa e a Mercedes era aquele lixo, né, durante os testes. Sim. Então a equipe que mais ganhou agora foi a Williams, né? 2,3, 2,378. A Aston Martin, 2,371. Depois eu quero falar se é fogo de palha ou não. A Alfa Romeo 2,158, a Mercedes 2,095, a Alfa Tauri 1,74, a Red Bull 1,41, a Ferrari ganhou muito pouco, 1,39, pelo que você já falou. Ela já apareceu bem o ano passado, É, então agora ela ganhou um pouco. isso. A McLaren, Ô, Regi, mas me lembra uma coisa. O ano passado, os testes, esses 3 dias foram em Barcelona, correto? E depois a gente está fazendo a comparação com os tempos diretamente com os tempos não, de, mas de final de depois eles semana de vieram andar no corrida, né? Bahrein Não é também, isso? né? Fizeram Barcelona e Bahrein, né? Eles tiveram. Agora Então, você me deixou em eu dúvida também, tô, mas eu acho que eu, eu sim. não tenho essa. Eu não tenho essa definição. Por quê? Porque 3 dias de teste, no Bahrein é assim. A pista, às 9 horas da manhã, ela tem uma qualidade de tempo muito maior, muito, muito superior. Como eles fizeram um teste que Entra vara pela noite. vara à noite, né? Acaba o sol, ele entra pela noite, novamente a pista fica rápida. Então, ó, Isso. o Fred, que daqui a Esse é o pouco vai cara estar para com a gente, até porque o responder. Fred ele esteve lá, ele falou que foram 2 sessões, que teve Bahrein e teve Barcelona também. Então tá bom, porque quando você testa muito
numa pista com 3 dias, com tanta quilometragem como foi o Sérgio Pérez, com 130 e poucas voltas só num dia, né? Isso, para vocês terem noção, são para lá de 600 quilômetros, né? A corrida são 307 quilômetros mais uma volta. Então, agora, para começar a nossa conversa, antes de te perguntar, eu vou voltar a afirmar uma coisa para vocês que não tiveram a chance de ver o vídeo que eu coloquei no Instagram outro dia. A Fórmula 1 ela é o carro mais sensível que tem, e o nosso público aqui que gosta de kart, o kart também tá? O shifter, quem gosta de um shifter sabe que o que eu estou falando também é muito próximo. Então, cada 10 quilos de gasolina, que equivalem a mais ou menos 12 litros de gasolina, são 3 a 4 décimos, depende do carro. Passei por muitas equipes, não foge desse número. E se chover, esse número aumenta. Então, o que quer dizer? Não é que... Porque teve gente me perguntando que assim, não, mas então o cara que economiza mais gasolina, o valor da gasolina é muito parecido hoje em dia. Então, o cara tem um gasto maior, menor, sim, tem, mas eles saem com o tanque cheio quase sempre com o mesmo valor. Eu preciso conferir, até não sei se o Fred sabe disso, mas é por volta de 120, 125 quilos de gasolina o tanque cheio. Mas na metade dele é quando se usa o treino. Você faz lá 60 quilos de gasolina, é o que você anda com os pneus o tempo inteiro para dar as 20 voltas, para conferir se o carro está bem, para ver como é que ele vai. Então, se tem gente andando com 50, ele já tem o déficit de 3 a 4 décimos. Então, vamos supor que são 4 décimos. E vamos supor que uma Williams ande com 10 quilos de gasolina num momento onde alguém estava com 60. A gente está falando de uma diferença enorme, entendeu? Você faz a diferença de 50 quilos, de 10 para 60. 4 vezes 5 são 2 segundos, entendeu? Por isso que de vez em quando a gente vê alguém lá na liderança que não dá para botar a mão no fogo. Não dá. Eu já fui primeiro com aquela Honda de 2008 em Jerez e não tinha... Olha a peninha aí, ó. A gente não consegue botar a mão no fogo por isso. Mas, vamos lá, a Aston Martin não está fraca, não. Se ela é suficientemente boa para estar lá na frente, só se ela também estiver guardando uma cartinha na manga. Senão, é aquilo que a gente vai ver. Pode ser Quarta ou terceira, força, né? sim. Mas terceira, no caso da Mercedes, não está escondendo nada, né? Mas, enfim. Isso. A gente tem que esperar. Tem gente muito querendo... Eu nunca, Regi, num teste de inverno, tirei mais do que 30 quilos de gasolina. Em nenhuma equipe de ponta eu baixei. E na classificação você classifica com 10, 12. Então, você tem ali... Pode ver, a gente vai estar falando em tempos muito mais baixos, na minha opinião, do que do ano passado. Porque se era 30-50, se eu não me engano, virou 30-30 já agora, pouquinho. Mas eles vão abaixar. Depende da pista, às vezes dá aquela... eu já cheguei lá que parecia que estava nevando e era só o vento que trouxe O pessoal está falando em pista, pole, né? De 1,29 para baixo, né? 28,5. Então, é difícil falar porque a gente não sabe a coisa, mas os carros, a gente tem que lembrar outro fator. O carro ano passado foi a primeira corrida de um novo regulamento. Esse regulamento que permanece para agora, então a chance de retificar todos os problemas do ano passado, ou alguns deles, para poder melhorar, é gigante. Então a gente deve ver uma Fórmula 1 mais rápido, sem dúvida. E eu apostaria que o tempo do Checo Pérez não é com menos de 30 quilos que ele fez agora no teste. Não significa é que o carro está realmente bom.